Olá, amigo, amiga, espero que você esteja bem. E hoje, dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos falar sobre a salvação pela graça. Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios 2, de 8 a 10, para entendermos um pouco mais a respeito da salvação pela graça. Nos diz assim: porquanto pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio de obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por este motivo. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Então só esse verso já bastava para terminarmos o nosso estudo, mas nós vamos esclarecer a fim de não ficar nenhuma dúvida, certo? Então, nós podemos entender ao longo da história que a reforma protestante, ou seja, a restauração das verdades da Bíblia que foram jogadas por terra, como diz no livro de Daniel, essa reforma protestante ela é progressiva, ou seja, ela vai acontecendo aos poucos ao longo da história. Deus inspira pessoas para cada uma delas revelar uma verdade e assim fazer o movimento da reforma protestante. Deus inspirou também um pregador chamado Calvino, francês, para restaurar essa verdade da salvação pela graça, não depende de obras. Nada do que fizermos pode comprar o favor de Deus e nem nos manter salvos. Ele oferece gratuitamente para nós e pagou o preço de nossos pecados na cruz. Isso é muito importante. Mas Calvino, como muitos outros, não descobriram toda a verdade. Ficou algo assim aquém ainda para ser descoberto. E hoje nós, com outros estudiosos da Bíblia, nós podemos ter a certeza de que a salvação pela graça não nos mantém salvos para sempre. Essa teoria da predestinação e da eleição, segundo Calvino, elas não se cumprem na Bíblia. Ou seja, o amor de Deus, o pensamento bíblico, o pensamento de Deus, o amor de Deus é tão grande por cada um de nós que jamais ele faria acepção de pessoas, ou seja, eleição de alguns em detrimento de outros. É claro que a Bíblia nos diz que Deus faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Mas isso não exime um filho de continuar andando no caminho estreito de Deus para manter a sua salvação, mesmo que seus pais, seus avós sejam fiéis. Da mesma maneira que não impede uma pessoa que não tem parentes fiéis de buscar e encontrar a verdade e encontrar a salvação em Deus. Ou seja, a salvação de Deus é para todos e a Bíblia nos diz que nós iremos encontrá-lo quando buscarmos de todo o coração. Então vamos para os versos para confirmar tudo isso que nós falamos e estudamos até agora. Vamos começar por Isaías 43, 7. Voltem lá no Antigo Testamento e abrem suas Bíblias em Isaías 43, 7. Neste verso, nós vamos responder a seguinte pergunta: o propósito de Deus ao fazer o homem? Deus fez o homem para qual propósito? Nós vamos entender que Deus fez o homem para a sua glória. Em Isaías, capítulo 43, verso 7. Todo o que é chamado pelo meu nome, que criei para a minha própria glória e alegria, aos quais dei forma. Então, Deus criou todo homem para a sua glória. E vamos fazer a pergunta número 2 agora. Para que Deus predestinou os homens? Deus predestinou os homens para serem conforme a imagem de seu Filho Jesus. Podemos ler isso em Romanos, capítulo 8, verso 29. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Deus, apesar de onisciente, ele predestinou a todos para a salvação. Ele não faz acepção de pessoas. E agora a pergunta número 3 é a seguinte: a salvação é pela graça? Sim, mas o homem precisa escolher a quem servirá.
É uma afirmação no caso. E vamos ler em Josué 24, verso 15. Porém, se não vos parece bem servir ao Yahvé, escolhei agora a quem quereis servir. Se as divindades às quais serviram vossos antepassados, além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus em cuja terra agora habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, Deus nos dá realmente o livre-arbítrio. O livre-arbítrio de Deus, ele é verdadeiro para cada um de nós. Certo? Agora vamos para o item 4, abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 7, verso de 21 a 23, para entender um pouco mais dessa salvação pela graça. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei, nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Então nós devemos nos manter no caminho. Uma vez salvos, devemos nos manter no caminho de Deus, no caminho estreito de Deus. E a pergunta, e a afirmação número 5, tópico número 5, nós podemos abrir na segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 20. Sendo assim, se depois de fugir das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são uma vez mais influenciados e vencidos por elas, seu último estado tornou-se ainda pior do que o primeiro. E agora vamos abrir o livro de Ezequiel, capítulo 18, verso 24, para mais uma afirmação sobre a salvação pela graça e o livre-arbítrio. Se, porém, um justo se desviar da verdade e da justiça e cometer erros e pecados e todas as práticas abomináveis dos iníquos, deverá ele viver? Nenhum de seus possíveis atos justos será levado em conta. Devido à infidelidade de que é culpado por causa dos pecados que praticou, sem apelação ele morrerá. Muito claro esse verso de Ezequiel, capítulo 18, verso 24. E agora vamos finalizar com o livro de Hebreus, no Novo Testamento, capítulo 10, verso 26 e 27. Porque, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente, prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Então, mais um verso que atesta que, uma vez salvos, nós temos ainda o livre-arbítrio para escolher nos mantermos no caminho de Deus. A segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 10, vai nos confirmar, mais uma vez, e nos dar um conselho muito importante. Portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição com que fostes contemplados, pois, se agirdes desse modo, jamais abandonareis a fé. Então, fica aqui esta lição muito importante da salvação pela graça e do livre-arbítrio de Deus, que nós possamos escolher este caminho. Vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Pai que estás no céu, nos ajuda agora, Senhor, a escolhermos o caminho da salvação e crescermos em graça e sabedoria, assim como teu Filho Jesus Cristo nos deixou o exemplo e através dele, Senhor, pelo poder dele, é que te pedimos tudo isso agradecidos por Jesus Salvador. Amém. Deus te abençoe e até o próximo estudo.